A gente teve recentemente, já está sendo discutido aí a questão dos protestos no Brasil, que levaram a algumas mudanças políticas, algumas ações no Senado, na Câmara e do próprio governo federal. Os alunos já perguntam, isso vai cair no Enem? Isso pode cair no Enem? Professor Israel, o que você acha? Isso tem chance de cair no Enem? E como isso pode ser cobrado? Olha, o Enem é sempre uma surpresa, né? Uma prova como essas, eles evitam dar muitas dicas, né? Agora, é um tema muito recorrente. Eu acredito que esse tema possa voltar em algumas questões de história, que a prova possa comparar o que está acontecendo agora com, por exemplo, o que aconteceu em outros momentos históricos, com a Revolução Francesa, com outras revoluções importantes, com momentos de mudança profunda de pensamento, né? Então, é sempre bom estudar, porque a prova do Enem também vai medir se o estudante está prestando atenção no que está acontecendo no mundo, né? Então, pode ser que alguma questão de geografia fale sobre os problemas no Oriente Médio que levaram à Primavera Árabe, pode ser que a prova pergunte sobre as ideias iluministas que se consagraram com a Revolução Francesa, que é o momento que as pessoas vão às ruas dizer que não estavam gostando. Então, pode acontecer. Agora, é sempre uma surpresa, é muito difícil prever o tema da prova. Uhum. Professor Jorge, a redação é sempre o principal bicho-papão dos estudantes, né? E fica todo mundo tentando adivinhar qual vai ser o tema. No ano passado foi um tema que surpreendeu a todos, né? A questão da imigração no Brasil não era o que a maioria das pessoas apostavam que fosse ser cobrado. Você acha que tem alguma chance dessa questão da reforma política, por exemplo, ser cobrada dos estudantes ou dos próprios protestos serem um tema da redação? Conforme o professor Israel disse, o Enem é uma caixinha de surpresa para todos nós. A gente não sabe realmente aquilo que eles poderiam realmente solicitar de tema para a redação. Mas os alunos têm que estar muito atentos ao como elaborar essa redação. Ele tem que fazer um rascunho, esse rascunho ele tem que ser muito bem dimensionado, direcionado para o tema, ele tem que desenvolver um assunto dissertativo, argumentativo, e isso simplesmente o que é? Não basta expor dados, ele tem que apresentar seu ponto de vista. E dentro do momento em que estamos vivendo, o ponto de vista de cada um vai ser muito importante. Por isso, eu creio que poderia ser uma questão, sim, do próximo Enem. Uhum. E apresentar o ponto de vista, mas com embasamento, né, professor Jorge? Porque o Enem exige que o aluno tenha capacidade de argumentação. Ele tem que saber argumentar, porque se ele não tiver dentro do tema específico, a sua argumentação não for correta, corre o risco, inclusive, de anular a sua redação, anular a sua prova. Professor Jorge, outro tema que tem sido muito discutido atualmente é a questão do plebiscito, referendo, plebiscito, e isso também pode estar na prova, né, e que já teve em outros momentos históricos do Brasil, né? É verdade, o plebiscito está aí para ser julgado ou não, acontecer ou não, é um tema que está em foco. Nós tivemos aí esse boom de toda a comunidade partindo em passeatas em busca de algumas reivindicações, e o plebiscito está lá para ser votado, para ser aprovado, verificar como vai ser feito, e eu acho que também é um tema que poderá surgir nesta elaboração do Enem. Ele é atual, e como o Enem busca temas atuais, então nós estamos pressupondo que isso poderá acontecer. Uhum. Professor Israel, você que é professor de História, queria que você fizesse essa ponte, né? A gente teve outros plebiscitos no país no passado, o Enem pode usar essa estratégia de relacionar o que a gente está vivendo agora com o que a gente viveu, por exemplo, no plebiscito, no referendo das armas, ou em outros momentos da história do Brasil? Com certeza. Para mim, algo que pode estar nessa prova é a diferença entre o plebiscito e o referendo. Eles são irmãos gêmeos, nascem numa mesma época histórica, né, lá na Roma antiga, e é preciso saber a diferença. O plebiscito é quando você pergunta algo ao povo antes de fazer,
e o referendo é quando você faz e depois pede a aprovação do povo, né? Mais ou menos isso. É preciso voltar no tempo e estudar a história da origem do plebiscito lá em Roma. É preciso rever os principais plebiscitos no Brasil, aquele plebiscito que definiu se João Goulart seria presidente com plenos poderes ou presidente parlamentarista na década de 60, o plebiscito que nos pediu para escolher se seríamos uma república presidencialista ou uma república parlamentarista ou uma monarquia parlamentarista na década de 90. Tudo isso é bom você ir lá dar uma olhada, porque as provas geralmente não cobram as atualidades de maneira pura. Elas cobram essas atualidades verificando se você tem um conhecimento histórico, se você conhece casos sobre aquele mesmo assunto. Então eu diria que sobre o plebiscito e o referendo, a regra é a mesma para as manifestações. Vai lá na história verificar e fique antenado com o que está acontecendo agora, porque isso é prato cheio para aquelas questões chamadas interdisciplinares, que misturam geografia, atualidades, história e até outras disciplinas.